Boa noite, meu nome é Zeneida. O tema que eu escolhi para aprofundar é o desengajamento moral, né, dentro daquele leque que a gente viu em sala de aula da teoria social cognitiva do Albert Bandura. Então, é um tema que me interessou bastante e eu gostaria de aprofundar. Bom, então, falando exatamente do que seria o desengajamento moral, né? O desengajamento moral para o Bandura seria, né, a gente tem uma ação, a gente impulsiona a agência sobre alguma coisa, sobre alguém, né, uma agência, e a gente age de forma imoral, a gente age aquém, né, aquilo que ele vai chamar de bússola moral, né, que é a inscrição dentro de nós dos preceitos morais, né, do que seria uma conduta moral desejada. Então, quando a gente age de forma desengajada, né, moralmente, a gente age aquém desses padrões morais desejados. E não só isso, o desengajamento moral ele traz consigo também a justificativa. E aí ele vai trabalhar em cima disso 8 tipos de mecanismos diferentes para fazer esse tipo de justificativa, né? Enfim, são vários, eu vou tratar mais um pouco no final. Mas então é isso, você tem uma ação considerada imoral, considerada avessa, né, que burle essa bússola moral, que haja a infligir o outro, e isso é uma coisa inaceitável, a gente não deve agir assim, né, nós sabemos que não devemos agir assim, mas a pessoa age assim de qualquer forma. E não só isso, ela justifica essa ação com alguma outra, com algum outro mecanismo, com algum outro preceito, né, com alguma pós-missa, e também não se sente culpada, né, não se culpabiliza por aquilo que fez, né. Então, perde um pouco também, né, ao passo que o desengajamento moral ele se dá, você também vai perdendo gradativamente a autocensura, né, esse senso de, né, que vem a partir da autoobservação, né, da autorregulação, você vai perdendo essa capacidade, né, de se autorregular no sentido de estar ativando sempre a sua bússola moral para agir moralmente. Então, falando mais de agência, né, partindo um pouquinho, a agência moral, né, ela seria então essa capacidade de autorregular o nosso comportamento para agir de forma positiva, né, de forma a ativar a nossa bússola moral, né, então agir com, né, desempenhar uma conduta moral desejada, né. Dentro dessa agência moral a gente vai ter também essa interação com o ambiente externo, né, com a questão afetiva, com as questões cognitivas, então aquela mesma ideia da reciprocidade triádica, né, ambiente, pessoa e comportamento. Então tudo isso vai estar em jogo, né, na hora da autorregulação, né, na hora de você estabelecer o seu comportamento diante de uma situação, né, porque as situações vão vindo, e aí você vai lidando com elas e se autorregulando em relação àquilo. E aí há uma escolha, agir moralmente ou não. Essa escolha se dá na ativação ou não ativação do que o Bandura chama de bússola moral. Bom, em relação, né, aos 8 mecanismos diferentes que ele vai nomear, né, a gente tem aqui o elenco, né, a justificativa moral, a comparação vantajosa, a linguagem eufemística, a minimização e ignorância ou distorção das consequências, a desumanização, a atribuição de culpa, deslocamento de responsabilidade e difusão de responsabilidade, né? São vários, eu infelizmente não vou poder me debruçar sobre, explicar cada um, porque senão tomaria muito tempo, mas e aqui já me encaminhando para o final, né, em relação às minhas contribuições, o que eu achei. Primeiro, gostaria de dizer que eu achei maravilhoso, é um assunto interessantíssimo. E, claro que como recorte aqui em relação à aprendizagem, eu gostaria de pensar na questão do bullying, né? Isso veio muito claramente para mim enquanto eu estava lendo esses 8 mecanismos diferentes do desengajamento moral, né? E aí gostaria de destacar a justificativa moral, a comparação vantajosa, a linguagem eufemística, a desumanização e a atribuição de culpa, que me veio assim muito forte. Eu acredito que todos esses mecanismos podem ser aplicados para essas situações de bullying, mas principalmente a desumanização, a atribuição de culpa e a linguagem eufemística, né? Em relação à linguagem eufemística, me veio muito forte assim aquela imagem do valentão que
sacaneia a vítima, né, que pratica o bullying com a vítima, e quando confrontado, né, por que você tá fazendo isso? Não, isso não é certo, né, isso não é moral, enfim, você tá praticando bullying com essa pessoa, você tá chateando essa pessoa. E aí a linguagem eufemística é justamente isso. Você tem um discurso e aí você muda essa linguagem, né? Você faz uma mudança nas suas palavras, na forma como você elabora e diz, caramba, não, se eu tô brincando, né? O tapa que eu dei nas costas do fulaninho, não foi agressão, isso é uma brincadeira, nós somos amigos, né? Então uma espécie de retórica, né, que é feita. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, né, essa atribuição de culpa, né? A atribuição de culpa, ela pode ser tanto de si mesmo, né? E aí a pessoa que se vê como vítima, ou tanto quanto é a atribuição de culpa que o julgamento que os outros fazem a respeito da vítima, né? E aí me veio muito claramente o caso do bullying, né? Ah, ele é zoado porque ele é esquisito. Então, caramba, a culpa dele ser zoado, olha como é que, né, esse desengajamento, esse desengajamento moral é feito, né? Essa compartilhidade, né, que é feita de, caramba, a culpa é do valentão, a culpa não é da vítima, né? Mas essa atribuição de culpa, ela faz justamente esse movimento. Não, a culpa não é dele, a culpa é do garoto que é muito esquisito. Ele também tá pedindo para ser zoado, né? A desumanização também, né? De você não ver o outro como um ser humano ou até como um igual, né? Acho que aí entra, né? Porque uma pessoa que transgride, ela não tá muito bem familiarizada com o termo de humanização, talvez, que é um pensamento próprio. Mas talvez, assim, né, a desumanização de você não conseguir ver o outro como igual, enfim. Eu poderia ficar mais tempo falando, né? Mas eu acho que esses são os que eu mais me deparei, assim, que eu achei mais fortes, né? Quando pensa num exemplo do bullying e tudo mais. Enfim, eu gostei muito de estudar isso, muito mesmo. Espero ter tido um bom desempenho, espero ter explicado bem, né, o que seria o desengajamento moral. E é isso. Muito obrigada e uma boa noite.